E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em mais um dia, quarta-feira, dia 24/7, mês 7 aí já quase acabando, já passamos da metade do ano, 2024 voando. E estamos aqui para mais um vídeo de fechamento. Bom galera, primeiro eu quero começar esse vídeo agradecendo, batemos aqui os 1000 inscritos do canal, então muito obrigado a você aí que faz parte desses 1000 inscritos. Se você aí não faz parte desses 1000, considera aqui se inscrever. Tô vindo aqui ó, todos os dias compartilhar minha visão, entregar aqui um pouco de conteúdo, de gráfico a respeito aí do operacional que eu tenho, que eu opero, baseado aí na leitura do Oliver Velez, baseado aí na visão de mercado. Então trago aqui todo esse conteúdo para compartilhar com vocês, sem dizer o que é certo ou errado, mas compartilhando apenas a minha visão, meu modo de operar. Bom galera, vamos começar então mais um vídeo de fechamento, olhando para esse índice, olhando aí toda essa movimentação. A gente viu aqui no vídeo de fechamento de ontem que a gente teve um dia muito direcional ontem. O preço ele simplesmente abriu e derreteu o dia inteiro e ainda gerou um sprint aqui, né? Um squeeze nos compradores no final do pregão, que foi realmente para dar essa exaustão dos vendedores. Ontem aconteceu um fato que pela primeira vez desde que eu opero eu vi. Por isso que é muito legal no mercado, né? Sempre aí trazendo, sempre a gente fazendo aprender coisas novas. Então ontem a gente não testou a média móvel de 200, a média móvel aritmética de 200 aqui ó, do time frame de 1 minuto. Time frame de 1 minuto, a gente tem time frames mais rápidos, mas na minha visão ele já é um dos mais rápidos aqui para se operar. É um time frame aí que exige bastante habilidade e é um time frame que todos os pregões até ontem haviam sido testados a média móvel de 200 aritmética. E ontem foi um dia que a média móvel de 200 aritmética não foi testada. Então, olha, um dia aí para entrar para os nossos estudos. E isso trouxe uma leitura para nós, para esse pregão de hoje. Seguinte, ontem já foi um dia que só teve vendedores. O preço ele realmente ficou barato demais. Uma outra média também que a gente tem, a gente já ficou sem testar essa daqui pelos nossos estudos, mas pouquíssimos dias sem testar. A média de 200 do 2 minutos. Então, a gente nunca passou 2 dias sem testar a média móvel de 200 do 2 minutos. Quem dirá do 1, né? Então, hoje a gente tinha, pelos nossos estudos e backtests, 100% de probabilidade de retorno para a média móvel de 200 aqui do time frame de 1 minuto e 2 minutos. Por isso, quando a gente abre já num gap de alta, eu só filtrei trades compradores para esse movimento de hoje. Eu só estava aqui visualizando operações compradas, sem viés, mas identificando essa possibilidade aqui dentro do dia de hoje. Fora que a gente tinha tido aqui um belo de um dia de exaustão vendedora. Quando a gente vem para os 60 minutos observar o movimento, nós não tivemos nenhum candle positivo no pregão de ontem. 10 candles consecutivos, sendo que os dois últimos já deixaram aqui ó, bastante rejeição nesse patamar dos 127 mil pontos. Então, 127 mil pontos já era uma região de suporte prévio do preço para a gente. Vamos afastar um pouco o gráfico. A gente consegue identificar e visualizar esse suportão desde aqui de trás, ó. Então é uma região onde o preço ele teve interesse de compradores aqui atrás. Provavelmente, possivelmente, essa região seria de compradores também aqui na frente, ainda mais chegando com um preço tão esticado como a gente chegou no movimento de ontem. A possibilidade de romper esses 127 mil pontos e simplesmente esticar e ir embora era muito baixa. Por isso, a gente vem pro pregão de hoje visualizando por oportunidades compradoras. Essa ânsia de uma possibilidade compradora fez eu tomar uma decisão aqui bem rápida e um pouco precipitada nesse movimento. Eu acabei comprando essa barra número 6 aqui, ó, do 2 minutos. Aí eu já percebi o que? Barra número 1 não conseguiu gerar sequência. Barra número 3 não conseguiu gerar sequência. Preço se segurando em cima da VWAP. A barra número 6 ela deixou um stop barato. Na verdade foi pelo time frame de 1 minuto aqui, onde eu comprei essa barra número 12. Dentro dessa barra compradora, já tinha anulado essa barra vendedora aqui. Então falei, bom, vamos buscar essa média de 200 do 1 minuto. Mas o preço faz o quê? O preço ele precisa de liquidez, o gráfico vive de liquidez. Volta para capturar preços mais baratos. Como eu vim de um dia de stop, o que eu não quis fazer? Eu não quis segurar uma cutucada nessa região.
Eu simplesmente estava mapeando essas retrações aqui, identifiquei a possibilidade do preço testar a retração de 50% e de 61%, ou até mesmo de 76% para fazer um fundo ascendente nesse movimento, fazer esse movimento aqui, ó, de fundo ascendente e jogar lá na 200, que era a nossa região de alvo. Porém, eu não sei onde ele vai fazer esse fundo ascendente, se é no 50%, se é no 61%, se é no 76%, ou quem sabe se ele desejaria fazer até um fundo duplo antes de fazer essa movimentação assim. Então, por conta disso, eu decidi comprar aqui, eu estopei esse movimento aqui abaixo dessa barra número 10. Então, eu estopei nesse fundo aqui dessa barra número 4, dessa barra número 10 e esperei o preço realmente buscar toda a sua região de liquidez. Quando a gente busca essa mínima do dia aqui nessa barra número 22, a gente já tinha fundo no candle 1, fundo no candle 5, fundo nesse candle 22. A gente testa essa região e mais uma vez já entra a defesa de compradores aqui. Então estávamos formando dentro do dia de hoje uma região de suporte. Uma região de suporte que dentro da nossa metodologia a gente tem aqui um indicador que ele é bastante importante dentro dos preços, que é o Prior Quote, o Prior Days Close aqui, ó. Então, é uma região que é justamente, você pode conhecer às vezes por linha d'água, você pode conhecer por fechamento de gap. É uma região que é bastante defendida pelos players. E olha só a defesa que a gente estava tendo nessa região. Olha a defesa que a gente teve mais uma vez aqui, ó, nessa região. Então, realmente era uma região de suporte bastante forte já, sendo testada pelo preço. Quando a gente vem e testa mais uma vez essa região, o que eu fiz? Diminui o time frame, não comprei essa vela número 22 devido aqui à falta do alinhamento das médias, mas eu diminuí o meu time frame. Quando eu diminuí o meu time frame, eu comecei a localizar a falha da continuidade do movimento. Olha só, média de 20 do 1 minuto, média de 8, as duas alinhadas. As duas alinhadas não conseguem gerar a sequência desse movimento nessa barra 43 e já deixa esse falso rompimento. Eu aguardei o próximo gatilho barato, que veio nessa barra 49. Então aqui foi o nosso próximo ponto de compra nessa barra número 49, já identificando toda essa região zona de suporte. Um gatilho baratinho que ficou stop aqui abaixo, ficou 35 pontos esse stop. E o alvo desse trade ficou a 200 do 1 minuto. 200 do 1 minuto dava dando 180 pontos aqui, ó, de distância, 190 pontos de distância, foi onde a gente executou essa primeira parcial, e aí a gente começou a observar essa movimentação aqui de pivô de alta, ó, impulsão, correção, fundo ascendente, era justamente o movimento que a gente estava esperando que o índice fizesse, deixando esse fundo ascendente aqui. Com esse fundo ascendente e o rompimento dessa máxima aqui efetivado, preço volta para trocar polaridade e dar sequência nesse movimento. E aí a gente veio para alvos de Fibo. Alvos de Fibo eu posso pegar esse espelhamento aqui em V rompido ou a projeção dessa pernada e aí vai me dar alvos maiores dessa movimentação. O espelhamento são os primeiros alvos que a gente tem mais perto do preço. Primeiro, e faltou aqui um tick praticamente para atingir o segundo alvo. E quando eu venho para a projeção desse movimento, é só pego esse fundinho aqui e coloco aqui no pregão anterior. A gente também faltou um golinho aqui para vir buscar esse primeiro alvo. Preço faz o que? Retorna, volta tudo, tira a gente na condução dessa operação aqui, ó, nesse stop técnico aqui nesse fundo ascendente. E aí foi esperar, né? Pô, mais uma vez o índice frustrando. A gente atingiu a média de 200 do minuto, a próxima, além dos alvos, olha a confluência. Alvo e média móvel de 200 em confluência nessa região. Falei, bom, vamos buscar aquela 200 do 2 minutos. Mas o preço não chegou nessa 200, a gente estava com a parcial aqui em cima, no 290. Preço chega nessa máxima dessa vela aqui, ó, e rejeita com bastante força. Então, tirou a gente na condução dessa operação. Preço volta mais uma vez para testar onde? Essa linha aqui embaixo. A linha do Prior Days Close, a nossa região de suportão do nosso dia já, ó, uma baita de uma zona compradora. Então, preço vem praticamente em linha reta, é o típico movimento de captura de liquidez do índice. E aí o que fizemos? Esperamos uma nova oportunidade para comprar esse índice aqui nessa região. Aqui era a região que? Barata. Então, em região barata do índice, eu tenho que comprar. Eu não posso pensar em vender esse movimento aqui nessa região para romper um fundo. Jamais isso, né? Pô, eu tô na terceira barra consecutiva, já tô distante aqui, desalinhado com as médias móveis, então não existe venda aqui dentro desse movimento. Você pode ter vendido, feito uma venda mais rápida nessa barra 42 para 43.
para justamente vir buscar essa região de fundo, mas jamais vender, por exemplo, essa barra 45 ou então esse rompimento de fundo. Eu acredito que ninguém faça isso por aqui, né? E aí, a nossa tomada de decisão foi justamente localizar pela nova oportunidade. A nova oportunidade veio nessa barra 46, uma GBR, uma barra de fundo, 3 barras consecutivas, voltando para a nossa região zona de suporte, barra 46 parando a queda, voltando a demonstrar interesse comprador nesse gráfico, stop logo abaixo, e aí, mais uma vez, a gente avança o movimento. Aqui a gente já estava entrando numa possibilidade de um alargamento, violando a mínima e trazendo para a região das máximas. Dessa maneira, região de novas máximas, junto com a média móvel de 200 do 2 minutos, era a região de parcial, região aqui para ou executar, né, dependendo se você opera um contrato só, aqui é a região de você colocar no bolso. E aí a gente ativa um dos nossos setups, o mesmo que possibilitou a compra nessa 46, ativou nessa 52. Só que eu estava permanecendo comprado, eu não vendi aqui, mas aqui seria uma possibilidade de venda, identificando esse contexto do alargamento, preço saindo da mínima, indo para a máxima, média móvel de 200 como resistência e preço afastado da média móvel de 20. Seria uma possibilidade vendedora, venda no 52, stop logo aqui acima, preço para inicialmente voltar para a média de 20, mas ele acabou furando tudo aqui e voltando aqui no ponto de entrada. Então, ele deixa mais uma vez um setup pra gente. Aqui ele deixou um cenário de um CDB. Essa sequência de barras vendedoras, barra 59 e 60, fizemos o quê? Mais uma vez, compramos esse índice. Cada vez que ele chegava em regiões baratas, a gente comprava. Era justamente a opção que a gente teve devido ao cenário e ao contexto que a gente estava. Devido ao 127 ser uma possível região de suporte, devido ao preço aqui ter já descambelhado ontem aqui, ó, nessa queda de 2.000 pontos praticamente de queda. Então eu não queria vender índice porque a gente já estava identificando que ele estava barato. Então em toda a oportunidade que ele dava de ficar barato, a gente comprava esse índice. Só que ele realmente deu muito trabalho para querer caminhar. Pô, ele esticou aqui, ó, 300 pontos, voltou tudo pro ponto de entrada. Depois esticou mais um tanto, aí quando a gente achou que ele ia ir embora, ele acabou frustrando o movimento. Então, a gente continuou acompanhando alvos aqui, ó, dessa impulsão e desse espelhamento. Depois que ele viola esse fundo aqui, daria até pra gente pegar essa projeção aqui, ou então esse espelhamento aqui para trás, para buscar pelos alvos. Mas continuando a olhar os alvos menores aqui desse movimento, a gente tinha buscado o primeiro alvo nessa região, segundo alvo nessa região. Esse trade aqui dessa barra 59,60, eu subi fazendo mais parciais justamente para conseguir garantir um pouco desse movimento e não devolver de novo, como ele já tinha devolvido aqui das outras vezes esses movimentos. Então, só foi compra hoje no índice, essas 3 compras aqui andaram bem legais, pagaram muito além do stop que a gente tinha tomado desse movimento mais curto aqui. Então olha só as movimentações, por isso que é importante, né? Quando perder pequeno, perder pouco, e quando você conseguir lucrar belos movimentos. Esse é o legal dentro do nosso operacional, que quando a gente perde a gente tem um risco controlado, e quando a gente acerta a gente lucra muito mais dentro desses movimentos. Então índice atingiu o primeiro, segundo alvo, e aí a gente veio na condução da operação por stop de pivô. Eu acabei saindo desse trade aqui, ó, nesse fundo, justamente fui aqui, ó, conduzindo stop, quando ele renova essa máxima, stop por 78. Ele pivota mais uma vez, renova essa máxima, atinge alvo de Fibo, protegi abaixo desse candle 91 e fui retirado dessa operação. E aí encerrei o dia. É muito importante a gente, ontem eu tive um dia ruim, dia de tomadas de decisões ruins. Hoje, começar o dia já tomando essa ré, eu tenho que realmente falar para mim mesmo e falar, pô, eu não vou ser afetado por essa operação aqui que eu me precipitei. Eu realmente estava ali na ânsia de querer fazer uma bela de uma operação, identificando esse potencial que a gente tinha de retorno comprador. Mas eu acabei antecipando, voltei aqui para dentro da minha órbita, esperei uma nova oportunidade e executei sem hesitar. Porque isso que é uma atitude realmente de um operador. A gente identificar as oportunidades e executar. Realmente o dia de ontem ficou aqui ontem. Eu não vou trazer esse sentimento que eu tive ontem para o pregão de hoje, porque ontem não tem nada a ver com hoje. E é isso que você precisa aprender a fazer com os seus sentimentos e emoções. Um dia ruim ou então um dia de tomada de decisões ruins não molda quem você é, não molda suas atitudes do pregão de hoje.
venha pro próximo pregão ou vá pro próximo pregão. Se hoje você não conseguiu fazer boas operações, boas tomadas de decisões, que isso não afete você amanhã. Isso não faz parte de você regularmente. Então, continue aí fazendo suas tomadas de decisões normalmente no pregão de amanhã. Pelo fato da gente ter um pregão muito extenso no dia de ontem, se pegar gap e toda essa movimentação, a gente tem um belo de um movimento. Existe uma grande probabilidade do pregão de hoje ser um pregão mais chato, menos direcional, menos volátil. Olha o que aconteceu com o pregão aqui, ó, aumentar um pouco o time frame, depois daquela quinta-feira da semana passada que a gente simplesmente derreteu 2.000 pontos. Foi um pregão mais chato, foi um pregão de costurar médias aqui, ó. Então realmente não entrega um movimento tão amplo. Então a gente já estava com uma expectativa mais fraca para o pregão de hoje, mas a gente realmente não achou que seria tão fraquinha assim. E aí, todas essas oportunidades compradoras, o preço ajeitando a casinha em time frames maiores, os 5 minutos aqui ficou bem legal, essa barra 28, essa saída dessa movimentação aqui pelos 5 minutos. E a gente tinha como alvo também essa movimentação aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico. Quando a gente entrega, vou botar no 15 minutos, quando a gente entrega essa pernada de queda, a minha intenção era retornar para as retrações desse movimento de queda aqui inteiro. Então com isso a gente veio com essas retrações desse fundo de ontem, com esse topo desse movimento, tentando buscar retração de 38%, que é uma correção mínima aqui que o gráfico poderia fazer. Então quando ele começa a se ajeitar aqui pelo 15 minutos, pelos 5 minutos, essa era a região de alvo. Estava até antes da nossa troca de polaridade com esse fundo aqui. Então achei uma região prudente de tentar carregar o preço, mas fazendo uma saída técnica. Pelos 5 minutos, quando ele perde a média móvel de 20 aqui, perde esse candle 42 aqui, foi o ponto de saída nosso. Pelo 2 minutos foi justamente esse paviozão aqui da 104 que me tirou da condução da operação. E aí realmente a gente enxerga que o índice ele tá muito fraco nessa movimentação. Preço aqui, ó, não conseguiu realmente produzir um movimento muito sólido comprador. Já perdeu a estrutura de alta. Até o momento ele estava respeitando aqui, ó, e renovando máximas. Fundo ascendente, renova máxima. Fundo ascendente, renova máxima. Ele deixa esse fundo, ele falha a primeira vez em renovar máximas anteriores. Então aqui a gente já tem um topo mais baixo. Se a gente vem para renovar as mínimas, a chance da gente produzir um topo mais baixo aumenta bastante. E aí a gente vem, renova essa mínima. O que eu posso esperar? Bom, provavelmente eu tenho um topo mais baixo do que esses topos anteriores aqui. Posso medir pelas retrações de Fibo desse movimento. Então eu posso pegar essa pernada de queda do final dela para o começo dela e identifico o cenário aqui de topo mais baixo. Topo mais baixo na região dos 61%. Preço não consegue ultrapassar essa região e entrega um movimento direcional. Aqui foi um belo de um ponto que a gente faz ainda um ritual de passagem de rompimento dessa 200. A gente atinge a 200, volta para a média móvel aqui de 20, alinha a 20 com a 8 e entrega o candle de rompimento aqui, os 176, 177 seriam possibilidades vendedoras. E aí para buscar alvo, o que a gente pode fazer? Estamos ativando essa movimentação aqui, ó. A gente pode trabalhar com esse espelhamento ou com essa projeção, da mesma maneira que a gente fez no movimento comprador. E aí a gente vem para esse movimento aqui, ó, espelhado para baixo, primeiro e segundo alvo cravados. Voltamos mais uma vez para a região aqui de fundo do dia. Preço faz o quê? Sente mais uma vez o preço comprador entrando. Comprador voltou para o game, renovamos a máxima anterior e deixamos fundo ascendente. Quebramos a estrutura de queda de novo. Mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Ele falha em novas máximas e entrega novas mínimas. O que a gente pode fazer? Topo mais baixo e entrega o movimento vendedor. Aqui ele também, ó, rompe o topo anterior. Então já conseguimos renovar a máxima, deixamos fundo ascendente. O que a gente pode fazer? Voltar e renovar máximas cada vez mais altas. E aí o índice ele volta para esse movimento comprador. E aí mais uma vez eu venho com o Fibo para ajudar a localizar os alvos para esse movimento comprador. Se eu tenho essa impulsão, essa correção, esse rompimento desse movimento, a gente está ativando um pivô de alta. Ativando esse movimento aqui de alta, eu projeto esses alvos para cima, primeiro alvo aqui atingido. Se eu quero alvos mais conservadores, eu posso pegar espelhamento desse movimento. Olha só como ele respeita bem o alvo do espelhamento. É esse V aqui, ó, espelhado para cima, primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido. É que agora a gente já entrou em leilão, né? Mas se o índice continuasse, ele teria terceiro alvo nessa região aqui, para querer vir buscar esse movimento
Então, uma regiãozinha aqui. O índice trabalhou dentro de um caixote um pouco mais estreito, um pregão menos volátil de 600 pontos aqui. Muito provável que amanhã a gente aumente, amplie esse cenário. Inclusive, ó, pelo 2 minutos a gente tem um fechamento comprimido. Já demarca aqui, ó, a região comprimida. Pelos 5 minutos a gente também tem uma região comprimida de fechamento. Já fique esperto aqui porque a gente pode expandir esse cenário para amanhã. Vamos ver se essa 200 aqui, ó, vai conseguir conduzir o preço servindo como resistência e índice volta, será para renovar essa mínima? Vamos observar qual vai ser a reação, de que maneira a gente vai abrir o gráfico amanhã, se a gente vai abrir dando continuidade aqui ou abriremos defendendo essas posições aqui para um movimento comprador. Então fica aí essa expectativa de um cenário comprimido podendo amanhã gerar um cenário maior. Vamos olhar o Dolinha. Pô, o Dolinha aqui foi uma movimentação bem bonita, cumpriu aqui os alvos que a gente estava identificando. Bom, o que a gente pode já observar logo de cara para esse dólar? O dólar no mesmo cenário. Olha só o 2 minutos do dólar, como a gente estava dentro de um estado comprimido de movimento. É o mesmo caixote que eu desenhei no índice agora, a gente tinha desenhado no Dolinha aqui, ó, nesse fechamento de ontem, média de 200 e de 20 alinhadas aqui dentro de um estado comprimido. Se eu vou para os 5 minutos, eu também estou com as médias alinhadas, a 200 por baixo, a 20 por cima, um estado comprador aqui desse dólar. Então, probabilidade e possibilidade desse doleta dar continuidade nessa movimentação. Quando eu aumento o meu time frame, eu já observo o seguinte. Ontem, inclusive foi algo também que a gente comentou no vídeo de fechamento. O dólar deixou um padrão inside do inside. Também foi uma novidade que eu até então nunca tinha tido. Um dia inside dentro de um inside bar. Ó. Já era dia que tinha ficado dentro desse pregão. Esse dia ficou dentro do dia anterior e ontem ficamos dentro também do dia anterior. Então a probabilidade muito grande de rompimento dessa máxima ou dessa mínima. E aí, para qual lado esse dolinha vai? Os 60 minutos a gente está o quê? Costurando essas médias móveis. Então eu aumento o meu time frame para tentar identificar qual é a movimentação. Dos 60 minutos eu vou para os 120 minutos. E olha a movimentação desse dólar aqui nos 120 minutos. A gente consegue identificar as médias paralelas, alinhadas, fazendo aqui o nosso bico do pato. É justamente o cenário de continuidade do movimento. Então o dólar ele tinha grande probabilidade de continuar o seu movimento comprador. Quando a gente vem para o micro movimento nos 5 minutos, já identifica o cenário alinhado. No 5, no 2, é aguardar o gatilho e fazer a operação. A gente tem aqui o gatilho acionado na barra número 5 e 6, por uma top in tail takeout. Aqui foi um movimento legal. Aqui é uma movimentação já de violação. Se você quer pegar uma confirmação do movimento, ele deixou uma RBI de livro. Essa RBI assim, ó, ficou pornográfica de tão bonita que ficou essa RBI. Linda demais. E aí o preço simplesmente faz o quê? Porradão pra cima. Simplesmente cuspiu aqui, ó, 30 pontos em linha reta só pela média móvel curta. Era só deixar o preço ir embora e ele foi embora aqui. Promove o pullback e entrega um segundo movimento. Quais alvos a gente pode buscar para essa movimentação? Bom, quando eu tenho um dia pouco volátil como foi o movimento de ontem, pequeno assim, em relação aos pregões anteriores, eu posso pegar o espelhamento do dia todo de ontem. Após esse rompimento dessa máxima, a gente ativa esse espelhamento aqui do dia anterior. Então pego a mínima de ontem com a máxima de ontem, espelho todo esse movimento, o preço vem simplesmente aqui, ó, na trena, pegar o primeiro alvo, faz o pullback, dá continuidade no movimento, mas ele falha esse rompimento desse topo. A partir do momento em que ele falha esse rompimento desse topo, o dólar já estava caro demais. Caro demais e alguns pontos aqui a serem observados. No dia nós ainda não havíamos testado a média móvel de 200 que estava aqui embaixo. No 2 minutos, no 1 minuto, a gente também não havia testado a média de 200. Então, para romper uma região importante, a maior parte das vezes, depois de ontem não é regra mais, a maior parte das vezes a gente precisa de retornar para essas médias. Então o estado ficou expandido no 2 minutos. A gente tem aqui um cenário, você pode falar de ombro, cabeça, ombro, dentro da nossa nomenclatura a gente chama de topo menor. Aqui a gente tem um setup de topo menor pelo 2 minutos. A gente já apresenta a falha desse movimento na retração dessa pernada de queda.
Então, retração dessa perna de queda, olha lá, retração de 61 servindo como topo desse movimento aqui. Pelos 5 minutos, a gente percebe o movimento estando aqui na região da média móvel de 20, que até o momento era para fazer a condução dessa operação. A gente ativa um cenário de VBS, mas é um VBS que está num cenário muito amplo. A probabilidade desse VBS acabar falhando é muito grande. Eu não compro um VBS jamais. O preço saiu daqui e está aqui. Eu pensando como um big player, vou querer comprar agora que está caro. Tive a oportunidade de comprar mais barato o movimento todo. Estou praticamente no ponto mais caro do dia. Então aqui não é momento de comprar dólar. Eu espero uma falha de movimento para vender, porque eu já estou caro. E aí vem uma falha da continuação no 61%, média de 20 não consegue gerar a sequência desse movimento. Eu deixo um candle gatilho do lado contrário, que é essa barra número 27. Essa barra número 27, ela já começa a respeitar a média de 8, ignorando a média móvel de 20. Então eu posso vender essa barra número 27, stop acima dela, e aí eu espero esse preço acabar entregando o movimento na venda. Para eu localizar alvos dessa venda, o que eu posso localizar aqui nesse movimento? Posso trabalhar com retração desse movimento comprador, aqui ó, dessa pernada de alta. Posso trabalhar com alvos de FIBO, impulsão, correção, ativação. Aí eu tenho projeção desse movimento. Ou então quando ele perde esse fundão aqui, eu posso fazer um espelhamento desse movimento maior e buscar alvos mais para baixo. Todos eles aqui entregaram seus alvos. Retrações a gente cumpriu todas. 38, 50, 61, 76. Se eu for para alvo de FIBO, alvo dessa projeção aqui para frente. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo aqui ó, na trena. Se eu pegar alvo de espelhamento maior, primeiro alvo também nessa mesma região. Em confluência, se eu colocar aqui ó, alvo do espelhamento com alvo da projeção, com alvo do espelhamento, botar no 2 minutos, olha que região braba esse dólar formou aqui ó. Eu tenho dois alvos em conjunto nessa região, além de média móvel de 200, além de troca de polaridade com essa máxima de ontem. Uma máxima rompida, a gente sabe que ela tem potencial aqui anterior para ser resistência, vai atuar aqui na frente como suportão. Então, suportão, alvos de FIBO em confluência, 200 do 2 minutos aqui subindo. O que fez com o dólar? Deu continuidade nessa movimentação de alta. Cenário aqui, ó, setup de Bull 180 formado, barra 99, barra número 100, um Bull 180 nesse doletas, Bull 180 de continuação em uma possível região de suporte, preço simplesmente dá esse porradão de novo para cima. Porradão de novo para cima, preço pivota em retração mais uma vez de FIBO desse movimento, volta para testar exatamente o 61%, impulsão, correção, dando continuidade desse movimento, a gente rompe esse topo anterior. E aí a gente já tinha cumprido o primeiro alvo em relação aqui ó, a esse dia anterior, a gente vem para cumprir qual alvo? Alvo de 100% desse inside candle, que é a probabilidade que a gente tinha para o preço de hoje. Então, voltando aqui para 2 minutos, a gente cumpriu região de primeiro alvo, voltamos para pegar mais impulso, trocamos polaridade, pivotamos, o pivô voltou exatamente no 61% e jogou aqui no alvo de 100%. Movimento muito bonito, muito técnico aqui para esse dólar. Todo o cenário bem rastreado, bem movimentado. Lindo esse pregão, né? Então, é isso, meu povo. Vídeo de fechamento de hoje, cenário aí de índice de dólar. O dólar foi um movimento bem mais limpo, bem mais bonito do que o índice. Entregou movimento pagador, entregou movimento aqui pagador na compra, pagador na venda. Depois mais um movimento ó, comprador bem bonito, bem direcional. Cumpriu todos os alvos, respeitando o FIBO, respeitando projeção e retração. Por isso que eu gosto bastante de casar leitura Oliver para identificar contexto de mercado, identificar cenário comprimido para cenário expandido, cenário comprimido para cenário já mais expandido. Então o preço anda conforme pulmão e a gente respeita demais alvos de FIBO e retrações de movimentos. Então o casamento dessas duas, do operacional com a ferramenta de FIBO, fica algo realmente mágico. Galera, deixa o dedo no like. Valeu aí demais pelos 1000 inscritos. Falando nisso, ó, mudei de corretor, hein? Tô na Genial agora. Tive aí uma decepção com a XP. E é isso aí. Vamos ver agora como funciona a Genial. Amanhã já tem boletas pela Genial. Tamo junto. Até amanhã. Valeu.